Ok. Boa noite, tá? Tudo ok. Bem, vamos lá. Estamos aqui para mais uma aula de cinemática, tá? Em uma dimensão. Essa aqui é justamente a parte 2. A gente vai ter mais uma aula de cinemática na próxima semana, mas essa já vai ser para duas dimensões. Estamos aqui na aula S3, tá? Só para você manter a organização mental do que está acontecendo. Muito bem, a aula foi postada no YouTube, tá? Reveja essa aula, reassista e traga dúvidas sempre que possível. A aula foi postada na segunda-feira. Eu atrasei um pouco devido a alguns problemas com a recuperação do vídeo, da aula gravada, mas eu postei, geralmente vou postar na sexta-feira, tá certo? Então, na sexta-feira eu já posto logo, então amanhã já vai ter a aula de hoje postada. Lembre de fazer os apontamentos todas as semanas. Então, uma das questões da avaliação, da primeira avaliação e uma das questões da segunda avaliação vai ser justamente para você me mostrar seus apontamentos. Então, você vai anotando, vai escrevendo tudo, vai enchendo com exercícios. Então, questões que vou fazendo em sala de aula, você também faz lá direitinho organizado, e você vai juntando isso. Perto da avaliação, eu vou abrir um Google Forms, que vai ter lá um espaço para você pegar e botar o PDF. Então, se você quiser adiantar, próximo da avaliação, você pode, por exemplo, tirar fotos de todas as páginas e juntar isso tudo em um único PDF. Aí você faz o upload para o site. Vocês sabem como fazer transformar várias fotos em um único PDF? Alô? Transformar o quê, professor? Várias fotos. Você vai tirar fotos, por exemplo, dos seus apontamentos. Então são várias páginas, né? Você tira uma foto, tira outra. Aí você transforma tudo em PDF, né? E você junta em um único PDF. Você sabe fazer isso? Sei. Pronto, isso aí ajuda, viu? Então, eu vou pedir, se alguém não souber na turma, que converse com o William para ele explicar o processo. Faça isso com antecedência para não estar no dia apertado, ok? Tá bom, eu vou estar fazendo a chamada no final do horário, vou fazer com o Google Formulário, tá? Geralmente, algumas pessoas às vezes esquecem de estar marcando. Hoje, excepcionalmente, eu não vou fazer, tá? Então, eu já estou lembrando que eu não vou fazer chamada hoje, eu vou fazer chamada na próxima semana. O atendimento é das 17 às 18, nas quintas-feiras, tá? Então, hoje a Ana Carolina veio, a gente começou a resolver uma questão. Eu vou estar falando sobre ela também, que foi justamente a última questão da semana passada. Então, vou falar hoje. Botei um vídeo lá no YouTube. Eu queria mostrar para vocês uma coisa, tá? Então, botei assim: assista ao vídeo no YouTube. Que vídeo é esse? Eu coloquei no mural de vocês. Então, eu vou abrir aqui. No mural de vocês, eu coloquei aqui, ó. Prezados alunos, recomendo o vídeo Arriscando Minha Vida para Resolver um Debate na Física. Note que o título não é em português. Eu quero mostrar a vocês uma coisa sobre assistir um vídeo em outra língua, caso você não conheça. Então vou clicar aqui e ele vai abrir aqui o vídeo. Eu vou pausar aqui. Claro que vocês não estão ouvindo o áudio, né? Se você abrir diretamente no link, você vai ouvir o áudio, mas eu não consigo transmitir áudio ainda. Eu estou com essa deficiência de transmitir áudio de vídeo através do Meet, tá? Mas de qualquer jeito, aqui do lado vai ter um botãozinho de legendas. Então você pode clicar em legendas. Aqui, desculpa, em configurações primeiro. Legendas está desativado, tá vendo? Então eu vou clicar, ativar. Aí bota só como possibilidade inglês. Eu vou escolher o inglês. Pronto, depois que eu escolhi inglês, aí eu tenho legenda em inglês. Isso não me adianta absolutamente de nada. Só que o Google, quando ele tem a legenda em inglês gerada automaticamente ou não, você pode vir aqui nas legendas, clicar e botar traduzir automaticamente. Aí você pede para traduzir. Aí você pede para traduzir para o português. Agora as legendas estão em português. Aí você pode soltar o vídeo e você pode ir assistindo e lendo, tá? Esse aqui é um vídeo sobre ciência, sobre como é que a ciência é feita. É um exemplo, ok? Então, nesse vídeo, essa pessoa que está aqui, que faz a apresentação, ele é um físico e ele vai falar sobre a possibilidade de você ter um veículo movido ao vento que vai mais rápido do que o vento. Então ele faz esse experimento, né, e verifica isso. Alguém tem alguma pergunta? Vocês já conheciam como colocar legenda em português?
Está certo? Assiste o vídeo, lê a legenda e assiste ele todo. Muito bem. O semanal será postado amanhã. É uma atividade do Google Forms. Então, eu vou começar, como eu falei, essa semana eu começo com atividades. Então, eu vou botar uma atividade Google Forms para vocês fazerem e estarem devolvendo. Eu entrego hoje, vocês me devolvem na semana que vem. Ok? Tá? Então, eu vou botar para devolver na terça-feira. Acho que a terça-feira é um bom dia. O que vocês acham? Acho bom. Pronto, aí tem um fim de semana para praticar e fazer. Então, toda semana vai ter uma atividade da agora em diante, tá certo? Tá certo. O professor Delfino falou que chegou agora do trabalho, vai se atrasar um pouquinho, mas vai entrar. Tá, lembra que tem a gravação, tá? Ok, tá bom. A gente vai só fazendo aqui a parte do itinerário. Hoje é dia 2 de setembro, eu vou começar com o exercício de aceleração instantânea e aceleração média. Ó, vou revisitar esse exercício, depois vou seguir. A gente vai falar sobre aceleração e deslocamento usando a derivada e o integral. A gente não vai estar fazendo derivada e integral aqui nesse curso ainda, mas vou mostrar para vocês assim como é que ela aparece. A aceleração constante, já gastar boa parte do tempo em aceleração constante e fazendo exemplos que são juntos com o material. Vou revisitar esse exercício, que foi o da última aula. Tá? Então, eu queria resolver ele todo. Vamos ler aqui, instrução. Para cada item, quer dizer, A, B, C, D, E, localize a posição do móvel, aqui, e represente a velocidade e a aceleração, utilizando setas, ou seja, vetores, né? A posição inicial do móvel é dada pelo ponto azul. Tá aqui, o ponto azul. Essa é a posição inicial. Bora ver como é que a gente resolve esse exercício, e eu espero que rapidinho. Que a gente veja como é que resolve rapidinho. Muito bem. Eu vou passar aqui para o Jamboard. Vamos ver se eu consigo. Aqui, pronto. Aqui eu posso desenhar no slide, tá? Então, queria chamar a atenção de vocês que esse tipo de gráfico é um gráfico de velocidade por tempo. É esse o gráfico que é o foco das nossas aulas. Então, a gente está focando tudo no velocidade por tempo. A gente quer aprender ele bem. Se a gente souber ele bem, fica mais fácil a gente conhecer outros gráficos e aprender outros gráficos. Mas, primeiro, o velocidade por tempo. Tá? Note, então, o tempo no eixo horizontal e velocidade no eixo vertical. A curva que a gente está vendo é uma parábola invertida. Quando eu tenho alguma coisa que não é uma reta, isso quer dizer que a aceleração não é constante. Então, essa aqui é uma situação onde eu tenho que a aceleração não é constante. Esse é um tipo de exercício que não dava para fazer lá no ensino médio. Né? A gente só pode fazer aqui no ensino superior. Bora lá. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre deslocamento no gráfico de velocidade por tempo. Então, eu vou usar aqui a corzinha amarela para falar de deslocamento. Deslocamento nesse tipo de gráfico, então deixa eu escrever aqui em cima, ó, vou botar em preto. Deslocamento nesse gráfico é a mesma coisa que a área que fica entre a parábola e o eixo do tempo. A gente vai marcar essa área aqui, ó. Então eu vou usar o laranja para colorir essa área. Então eu vejo aqui, ó, tem uma área aqui entre o eixo tem outra área aqui nessa região, ó. Tô colorindo. E eu vejo o seguinte, ó, entre D e E aqui tem uma outra área. Eu vou botar um limitador aqui para a gente poder se guiar. Essa área aqui.
Você sabe como é que calcula a área, né? A área, geralmente, se for um quadrado, é base vezes altura. Se for um triângulo, é base vezes altura vezes 1/2. Se eu olhar aqui, eu vou ver que eu tenho dois tipos de áreas. Tem áreas que estão abaixo do eixo do T e áreas que estão acima do eixo do T. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse cantinho, isso aqui é quase um triângulo, tá vendo? Então, se eu fosse fazer a conta, se tivesse número, não tem número, então só posso imaginar, ia ser base, que é de 0 a B, ia ser um número positivo. Vezes a altura, como está para baixo aqui no eixo, isso quer dizer que é um número negativo. Então ia ser base vezes a altura negativa vezes 1/2. E sempre que eu multiplico positivo com negativo, vai dar negativo. Então eu vejo que essa área aqui, ela é negativa. Então eu vou botar um sinal de negativo aqui, ó. Já nessa região aqui, e eu vou dividir aqui, para a gente falar das áreas de acordo com a progressão de A para B, para C para D. Essa aqui é uma linha vertical, viu? Pasme. Pronto, melhorou. Deixa eu tirar a outra. E vamos colorir para não ficar diferente. Pronto, colorido. Então, como essas áreas estão acima do eixo, as áreas são positivas. Essa de cá também é positiva. E essa aqui é o quê? Quem fala aí? É uma área positiva ou negativa? Negativo. Negativa. Está abaixo do eixo, ó. Então eu vou botar aqui um negativo, tá vendo? Muito bem. Então eu tenho uma área negativa, uma positiva, positiva e negativa. E ela corresponde, ó, ao deslocamento. Então, se a posição inicial do bolinha aqui é em A, aí eu vou perguntar a vocês, ó, essa bolinha, quando for para B, ela vai andar mais para a esquerda ou mais para a direita? Eu vou levar como, né, uma forma de conhecer isso, eu vou levar em conta o sinal. Então, o sinal do deslocamento é negativo. Nesse eixo, se a gente olha o eixo, sempre para a direita são grandezas positivas e para a esquerda são grandezas negativas. Eu lembro aqui, ó, nesse eixo aqui, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um eixo de x. Aqui só tem x. Isso quer dizer que isso aqui é como se fosse uma foto do tampo da mesa. Tem aqui mais para a direita, aqui mais para a esquerda. Deixa eu botar aqui uma bolinha, ó, para não confundir com outros detalhes. Eu tenho positivo e tenho negativo. Então eu posso dizer assim, ó, se eu estou no meio da mesa, se eu para a direita, eu estou indo no lado positivo. Se eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para o lado negativo. Então essa bolinha aqui, tá, que é uma bolinha de gude, por exemplo, a pergunta é se ela segue um movimento de acordo com o gráfico, qual é o deslocamento da bolinha entre A e B? A gente vai tomar como base a área. A área é positiva ou negativa? Oh, não esqueçam de abrir o microfone não, viu? Cadê? Gente, vocês estão me ouvindo? É negativo. Então, o deslocamento, deixa logo o microfone aberto. O deslocamento é para a direita ou para a esquerda, então, se é negativo? Ó, para a direita, sempre positivo. Para a esquerda, sempre negativo. Então, o deslocamento é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, ele vai andar mais para a esquerda. Então, vou botar a bolinha aqui, ó. O próximo deslocamento, tá, que ela vai sair dessa posição e vai andar aqui no eixo, ó, vai ser positivo ou negativo? Compare aqui entre B e C. O meu deslocamento vai ser o quê? Positivo. Positivo. Agora, compare essa área negativa entre A e B com a área positiva entre B e C. Qual, em termos de metros quadrados ou centímetros quadrados, que é mais adequado aí, é maior? Qual área é maior numericamente? Essa de cá ou a outra? Essa de cima do base. Essa de cima. Então eu vou ter o seguinte, ó, ela deslocou pouco para a esquerda entre A e B, mas vai deslocar muito para a direita entre B e C. Então a gente vai escolher essa posição aqui, ó.
Claro que tem um pouco de opção nesse exercício, né? Ele é qualitativo. Está explorando então como entender o gráfico. Observe então, ó, que ele vai deslocar novamente entre C e D. Ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Olha aqui, ó, a área é positiva. Ela desloca para a bolinha para a direita. Para a direita. Então, meu deslocamento aqui, ele vai ser do mesmo tamanho do outro, né? Então, vou usar até essa distância aqui na tela do B para marcar a posição lá no D, ó. Ela vai ficar bem para cá. Ela vai ter mais um deslocamento entre D e E. Esse deslocamento vai ser positivo ou negativo? Peraí. O deslocamento é negativo. Entre D e E é negativo. Então ele vai para a direita ou para a esquerda? Vai para a esquerda. Para a esquerda, muito pouco. Depende. Olhe bem, compare aqui essa área aqui, ó. Aí é pouco em E a relação de cá. Em relação, exatamente, em relação é pouco. Então, vou botar aqui, ó, ela deslocou um pouco para a esquerda. Pronto. Agora que eu já fiz posição, a gente vai fazer agora o vetor velocidade, tá? Então, vetor velocidade, eu podia até apagar isso aqui. Vou tentar dar uma apagadinha aqui. Ó, desculpem aqui, eu estou apagando, mas está gravado, viu? Qualquer coisa vocês podem consultar. Pronto, o gráfico está zerado. Agora eu quero falar só sobre velocidade. Nesse gráfico, como é que eu vejo a velocidade? A velocidade. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha esse eixo aqui. Ele é o quê? O eixo da velocidade. Vertical. É velocidade, né? É velocidade, é. É velocidade. Então eu leio diretamente no gráfico. Então eu vou pegar e vou desenhar aqui. Vamos usar uma cor diferente para a velocidade. Bora botar verde escuro. Então, ó, eu vou marcar a velocidade aqui, ó. A velocidade corresponde ao número que você lê que sai daqui e vem para cá. Você, se quiser, pode logo marcar aqui o vetor velocidade. O vetor velocidade está para baixo aqui, assim. Aqui, ó, se eu fosse fazer isso, a distância do eixo até o ponto B, note que B está em cima do eixo, né? Então, não tem distância nenhuma. Sempre que um ponto estiver em cima do eixo, a leitura é zero. Então, a leitura da velocidade para o ponto B é zero. Eu leio do lado de cá. No ponto C, ó, o que eu vou fazer, ó. Eu vou sair aqui do eixo, logo abaixo do ponto C, e vou me movimentar diretamente para cima, ó, até chegar no ponto C. E aí eu vou marcar meu vetor. Ele sai sempre do eixo e acaba no ponto de interesse. Se eu fizer isso aqui, ó, a mesma coisa acontece que o ponto B não tem velocidade. E aqui embaixo, se eu for marcar o vetor velocidade, ele é assim para baixo, ó. Ele vai descer daqui para cá. Esse é meu vetor velocidade. Ok? Deixa eu botar ele um pouquinho mais escuro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir esses vetores de velocidade para cá. Levando em conta, ó, que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, esse primeiro vetor, o que vai transferir aqui para A, ele está para cima, ele aponta para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, aqui no meu eixo, ele vai apontar para a direita ou para a esquerda? Lembre que para baixo é negativo. Para a esquerda. Para a esquerda. Então, eu vou pegar esse vetor aqui, desse tamanhão todo, e vou desenhar bem aqui para a esquerda, ó. Esse aqui é o vetor velocidade, apontando para a esquerda. Eu botei aqui, ó, e vou botar o símbolo dele aqui do lado, o vetor velocidade. Em B, eu não preciso botar nada, porque a velocidade é zero, não tem altura nenhuma. Já em C, vai ter uma velocidade, ó, positiva. Então, em C, lembre que para a direita é positivo, então eu vou botar aqui o vetor velocidade, um pouquinho menor do que o de lá de cima, em termos do tamanho. O módulo dele é um pouquinho menor. Tá aí. Esse aqui é o meu vetor, ó, velocidade. E aqui
Em D, tá? Novamente eu estou no eixo. Se eu estou no eixo, eu não desenho nada. E em E, é a mesma situação que em A. Você tem um vetor velocidade, ó, para baixo. Isso quer dizer que a velocidade é para a esquerda. Então, eu tenho aqui uma velocidade para a esquerda, do mesmo tamanho que aquela ali, ó. Ok? Tentando fazer um pouquinho mais grosso o vetor para você poder enxergar ele. Muito bem, tá aí o vetor velocidade. Esse aqui tá para a esquerda, o de cá também tá. E agora o vetor aceleração. Para falar da aceleração, eu vou novamente apagar aí o que eu falei de velocidade, ó. O que é a aceleração nesse gráfico? A aceleração é a declividade. Então, vamos embora anotar isso aqui. Então, eu tenho, ó, declividade. Vou colocar ao contrário. Vai ficar igual de cima. Então, ó, a minha aceleração, a grandeza aceleração. É a mesma coisa que declividade. Ok? Então, é a declividade. Eu posso, então, ó, olhar aqui no gráfico. Ó, em A, B, C, D e E, o gráfico tem umas retazinhas aqui, ó. Tem várias retas, tem uma reta centrada, é uma reta tangente em cada ponto. É justamente essa reta tangente que me dá a ideia da aceleração. Se eu for no ponto A, eu botar minha mão na direção da reta, eu vou ver que a reta está assim. Olha aí na câmera. Tá vendo? A reta fica assim. Depois, em B, a reta já tem uma inclinação menor. Em C, ela está assim, horizontal. Em D, ela está para baixo. Em B, em E, desculpa, ela está mais para baixo ainda. Então é justamente isso que vai me dar a aceleração. Quando ela está assim para cima, eu vou entender positiva. Então no meu gráfico vai apontar para a direita. Quando está assim para baixo, eu vou entender negativa. No meu gráfico, aí à direita, eu vou botar para a esquerda. Então vamos escolher aqui uma cor vermelha para aceleração. A aceleração fica diferente. Então, ó, em A, note aí, ó, a minha inclinação aqui, ela é positiva, ela é nula ou é negativa? Quem diz? Cadê você, William? Cadê você, Antônio Carlos? Quem estava respondendo? O William saiu, foi? É, só tá o Antônio Carlos agora. Ok. E aí? Como é que fica essa inclinação, a declividade aqui? Então a aceleração aí é positiva. Ela é positiva, a inclinação tá para cima. Ela Então, tá bem aumentando. aqui, ó, eu vou botar o vetor logo aqui abaixo para não confundir com o vetor velocidade. Então, ele tá para a direita e ele é grande. Então, eu vou botar um vetor aqui bem exagerado. Esse aqui é meu vetor aceleração, tá para a direita. Já em B, ó, a aceleração tá para a direita ou para a esquerda? Veja aí, a declividade existe, é positiva, nula ou negativa? Rapaz, acho que ela é nula. Em B, olha B aí. Se você botasse a mão assim, ó no vídeo aí, botasse a mão aqui, né? Ela tá para cima, tá neutra ou tá para baixo? Ó, aquela retazinha que passa em B, olha bem. Tá para cima. Tá para cima. Se tá para cima, isso quer dizer que o vetor velocidade é positivo. Positivo. Então, em B, o vetor velocidade, o vetor aceleração é positivo. Então, vou desenhar aqui, ó. Só que ele é menor do que em A. Então, eu vou colocar aqui. Pode falar. Se a velocidade dele é zero e se é zero, ele tem aceleração? Excelente pergunta. Então, se eu desenhar aqui o vetor, a gente fala já sobre isso. Pronto, a aceleração é um pouquinho menor e é para a direita. Ok. Lembra que na última aula a gente começou falando de força?
A gente não falou que força é massa vezes aceleração? Sim. Tá. Então quer dizer que toda vez que eu aplico uma força, eu causo uma aceleração. Toda vez que eu vejo uma aceleração, eu vejo uma força. Aí eu pergunto para você, se uma coisa está parada, você consegue empurrar ela? Tá vendo a pergunta? Se você consegue empurrar um objeto, isso quer dizer que ele vai ter aceleração. É só você empurrar, na hora que você empurra, não é depois não, é empurrou, tem aceleração na mesma hora. Porque força é massa vezes aceleração. A aceleração é justamente o que acontece quando um empurrão é dado em uma massa. Então, quer dizer, tem alguma coisa empurrando essa bolinha, mesmo ela parada. É assim que a gente enxerga a aceleração. Entendi. Ok? Se não fosse possível, agora vamos falar só de aceleração e velocidade. Olha o que acontece. A aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tranquilo? A aceleração é ΔV sobre ΔT. Sim. Agora, se um objeto fica parado, tá? Então ΔV sempre é zero. Se ele está parado, né? Se ele está com a velocidade lá, ele está parado, a velocidade é zero. Se daqui a pouco eu olho de novo, está lá parado, é zero de novo. Zero menos zero vai dar zero. Então a aceleração é zero. Se é um objeto parado, a aceleração é zero. Né? Então, se eu pensar assim, enquanto eu não aplico uma força, não vai haver uma aceleração e não vai conseguir colocar a bolinha em movimento. Ou seja, a aceleração é justamente o que tira o objeto da velocidade nula. Ok? Muito bem. Vamos agora para C. E aí, a inclinação em C, olha aqui, ó, essa inclinação dessa reta tangente, tá para cima, é neutra ou tá para baixo? Neutra. Ela é neutra. Então, isso quer dizer que a aceleração é zero, chato, porque eu não vou desenhar nada. Né? E aí, em D, a aceleração agora está para baixo. Então, note que eu leio sempre da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, se eu considero essa reta tangente em D, ela está assim, ó. Isso para a gente é apontando para baixo. Na câmera deve estar invertido aí para vocês, porque a câmera faz uma inversão danada, né? Talvez esteja acontecendo, mas eu estou na mesma direção da linhazinha que está bem aqui, ó. Tá vendo? Ela aponta para baixo. Isso quer dizer que a aceleração é negativa. Então, em D, se eu vou escolher aqui para a direita ou para a esquerda, eu boto a setinha de que lado? Ó, a partir da bolinha, a setinha, ela aponta para a esquerda ou para a direita? Resposta? Para a esquerda. Para a esquerda. Então eu vou ter aqui, ó, a setinha, ela é do mesmo tamanho que ela era em B, tá vendo? Então eu vou fazer uma setinha menor. Então tá aqui a minha setinha. Ela aponta para a esquerda. Essa aqui é justamente a aceleração. Muito bem. Nessa última bolinha aqui, eu vejo que a declividade ficou mais negativa. Então, você olha aqui, ó, em D ela está assim, em E ela está quase descendo totalmente. Isso quer dizer que ela tem um valor numérico muito grande, mas por ser negativa, ainda assim aponta para a esquerda. Então, para a esquerda, fica assim. Aqui é minha aceleração. Agora, ó, esse aqui é o vetor velocidade. Deixa eu rotular ele para a gente não estar se confundindo. Muito bem. Então, agora, o que acontece? Toda vez que tem uma aceleração, tem uma força. Então, eu gostei dessa... A Ana Carolina e eu, a gente olhou esse exercício e a gente viu a possibilidade de introduzir aqui um bonequinho que assopra. Então, eu vou botar aqui, ó, aqui tem um bonequinho na beira da mesa e ele tá, ó, assoprando aqui a bochecha dele, ó. Então lá vai os cabelinhos. Então ele tá soprando. Ele tá soprando como? Ele tá soprando aqui para cá, assim, ó. Essa bolinha é um agude, tá vindo pro lado dele. Ele tá soprando.
Está vindo com velocidade grande. Mas porque ele sopra, a velocidade vai diminuindo. Isso quer dizer que tem uma força para a direita, tem uma aceleração para a direita. A bolinha, ele continua soprando na esquerda. Isso quer dizer que a bolinha agora vai perder, velocidade até parar. Ele continua soprando do lado de cá. Então lá vai o sopro dele, ele soprando aqui. Ele soprando, então essa bolinha parou, vai começar a fazer o que agora? Vai começar a andar para a direita. Então ela vai andando para a direita. Aqui, ele já cansou. Ele cansou, deixa a bolinha correr sozinha. A bolinha já está longe do sopro dele, já não está mais soprando. Aí o que ele fez? Ele correu para o lado de cá. Então eu vou colocar ele aqui. Aqui você tem aqui, o sopro dele, ele está soprando. A bolinha, ele soprou, ela vinha com velocidade para a direita, chegou aqui, ele soprou, ela parou e o sopro dele continua. Isso quer dizer que a bolinha vai voltar. E a bolinha de fato começou a voltar, começou a desenvolver velocidade, saiu do parado e começou a andar para a esquerda. Ele está continuando a soprar aqui, ele continua a soprar. Daqui a pouco ele vai cansar de novo, porque ela vai ficar longe dele. Mas isso aqui, então, é a forma que a gente entende o gráfico de velocidade por tempo. O gráfico de velocidade por tempo tem tudo. Então, eu não preciso de mais informação nenhuma. Bem, espero aí que vocês tenham compreendido a resolução, ok? Esse é um bom exercício para começar a aterrissar em termos de gráfico de velocidade por tempo, que para a gente é muito importante. Lembre que o gráfico de velocidade por tempo dá 3 grandezas. Dá o deslocamento, através da área, que pode ser positiva ou negativa. Dá a velocidade a partir da leitura direta do gráfico, que ela pode ser positiva ou negativa também, claro, pode ser zero. E a aceleração é dada pela declividade. Então eu faço minha retinha tangente assim e fico vendo o que acontece. Ok. Vamos lá. Outro exercício. Aceleração instantânea e aceleração média. Em um teste de um novo modelo de automóvel da empresa Motores Incríveis, o velocímetro é calibrado para ler metros por segundo em vez de quilômetros por hora. Ok? A série de medidas a seguir foi registrada durante o teste ao longo de uma estrada retilínea muito longa. Então estava andando em linha reta, foi registrando. A. Calcule a aceleração média durante cada intervalo de 2 segundos. Então está aqui os dados, Tempo aumenta de 2 em 2 segundos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E a velocidade vai conforme a leitura do velocímetro, né? Esse velocímetro está calibrado em metros por segundo. Então lá vai ele, Começou com 0, 2 segundos depois estava 0 depois, de novo. Depois estava 4, em 4 segundos estava 2, em 6 segundos já estava 6, em 8 estava 10, em 10 estava 16. Vamos ver o que é que ele pede, tá? Primeira coisa, ele pergunta, calcule a aceleração média, né, durante cada intervalo de 2 segundos. Então, a gente quer calcular a aceleração média entre 0 e 2. Como é que eu faço isso? Quem lembra aí? Como é que a gente calcula a aceleração média? Vou colocar aqui a aceleração média, por definição. É a velocidade final menos a inicial. Isso! Show de bola. Sobre o tempo final menos o tempo inicial. Exatamente. Então, eu tenho as informações aqui, entre 0 e 2. Qual é o tempo final? O tempo 2. 2. E o tempo inicial é o 0. E a velocidade final está casada com o 2, ela é 0. E a velocidade inicial também é 0. Aí, se eu substituo isso, bora ver como é que fica. Intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. A conta fica assim, 0 final menos 0 inicial, sobre 2 segundos menos 0. Se você fizer essa conta, 0 menos 0 é 0, 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, a minha aceleração média entre 0 e 2 segundos, ela é 0. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para entre 2 e 4 segundos. Aqui eu tenho 2 e 4 segundos, A velocidade final é 2, a velocidade inicial é 0. Substituindo aqui, então eu tenho velocidade final é 2, menos a velocidade inicial, que é 0,
Dividido pelo tempo, o tempo final é 4 segundos, menos o tempo inicial é 2 segundos. Fazendo a conta aqui, eu vou ter 2 dividido por 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, então fica 2 sobre 2, que vai dar 1. Então, para o intervalo de tempo entre 2 a 4 segundos, a aceleração com a barrinha em cima, quer dizer média, é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Tente fazer aí agora de entre 4 e 6. Tente fazer, me diga o resultado. Eu vou fazendo aqui também. Seis. Pronto. Pode dar o resultado? Pode dar o resultado, pode sim. 2 metros por segundo ao quadrado. Exatamente. Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho, ó, intervalo de tempo de 4 a 6 segundos. A aceleração média vai ser igual a 6 metros por segundo menos 2 metros por segundo, dividido por 6 segundos menos 4 segundos, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Observe a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. É isso que vai lhe chamar a atenção, que a aceleração é diferente de velocidade. Ok? Ela é a mudança da velocidade. Aí você pode continuar fazendo isso até o final. Eu vou deixar para vocês fazerem depois. Mas o resultado que você obteria seria o seguinte, ó. Vai ter o seguinte, no intervalo de tempo de 0 a 2, a média foi 0, eu transcrevi daqui, ó. De 2 a 4, a média foi 1, eu botei para cá. De 4 a 6, a média foi 2. E se você continuar isso, ela vai mudando para 3, para 2, para 1 e para 0 de novo. Então eu tenho aí, ó, os meus dados, tá, para a aceleração média. Bora ver o que ele pede agora. Ele pergunta assim, a aceleração é constante, fica sempre igual? É verdade isso? Não. Não, ela vai mudando. Agora a pergunta que ele faz é o seguinte, a aceleração, tá, é constante em algum trecho do teste? Para alguma parte do trecho, a aceleração é constante? Fica com o mesmo valor? Há essa possibilidade, sim. Há essa possibilidade, claro que você não pode garantir. Há essa possibilidade que entre 4 e 6 e 6 e 8 eu tenho acelerações médias são iguais. Então isso pode chamar a atenção que ali a aceleração pode ser constante, mas também pode não ser, porque a aceleração instantânea, alguém podia dar uma aceleração muito grande depois diminuir a aceleração e ia dar em média a variação que desejada. Então isso depende de como se dá. Para tirar essa dúvida, ele pede o seguinte, ó, faça um gráfico de velocidade por tempo, com os dados tabelados usando escala de 1 centímetro no eixo, então 1 centímetro é igual a 1 segundo no eixo horizontal, e 1 centímetro igual a 2 metros por segundo no eixo vertical. Desenhe uma curva entre os pontos plotados. Medindo a inclinação dessa curva, calcule a aceleração instantânea para os tempos t igual a 9, t igual a 13 e t igual a 15. Então ele pede, ó, pegue esses dados aqui da direita, que é os dados de velocidade por tempo, e construa um gráfico. Tá? Então eu vou fazer isso na tela. Ele deu aqui uma escala para você fazer no seu papel. Eu, claro, estou usando a tela, então não faz sentido a escala para mim. Tá? Mas quando você fizer esse exercício, para você colocar nos seus apontamentos, você vai botar lá 1 centímetro para cada segundo, então você vai precisar de 16 centímetros, né? Então você vai ter que virar o papel A4 de lado, né? Seu caderno vai de lado para poder fazer um eixo. E depois você vai utilizar 1 centímetro para cada 2 metros por segundo na vertical. Eu acho que cabe no papel. Veja se você consegue. Vai precisar de 11 centímetros, vai ser 16 por 11. Aqui, ó, a máxima é 22. O gráfico de vocês deve parecer algo desse tipo. Então, se eu fizer aí, ó, deve ficar assim. Bora verificar aí. T igual a 0, eu vou achar 0 aqui.
a velocidade é zero. Então, a velocidade é zero justamente em cima do eixo do tempo. Observe que eu rotulei aqui, ó, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Ok? Então, para o segundo ponto, em t igual a 2, a velocidade é zero. Então, eu marquei aqui. Já em 4, a velocidade é 2. Então, eu venho para 4, a velocidade é 2. Em 6, a velocidade agora é 6 também. Então, eu marquei 6. Note aí que nesse sentido aqui, eu tenho, ó, cada quadrinho pequeno é 1. Mas nesse sentido aqui, cada quadrinho pequeno desse é 0,4. Vamos ver? Se eu estou em 2, no próximo quadradinho eu vou para 2,4. No próximo eu vou para 2,8. Depois eu vou para 3,2. Depois eu vou para 3,6. Depois eu vou para 4. Então, muita atenção quando trabalhar com esse gráfico nessa direção, tá? Cada quadrinho desse é uma unidade. Nessa direção, cada quadrinho desse é 0,4 de unidade. Ok? Então, eu vou marcando aqui, ó, os meus pontos ficaram assim arrumados. Alguém tem dúvida aqui de como marcar ponto em um gráfico? Não. Tá tranquilo, Antônio Carlos? E você, Ana? Tá tranquila? Tranquilo, professor. A internet tá ruim. Caiu agora, mas eu vejo depois na gravação. Tá certo. Então, eu vou agora, ó, passar uma linha que suaviza. Se você tem dificuldade em fazer um gráfico, e vai precisar fazer gráfico, você tem que me dizer, viu? Então, tá na gravação aqui, no dia você me diz. Então, eu agora vou passar uma linha suavizada. Eu fiz isso à mão, né? Justamente para você perceber o que acontece. Eu fui desenhando aqui, ó, desenhando, até chegar em uma curva suavizada. Isso vai representar o meu movimento. Mas eu A acho curva que ficou assim. Pode falar. Ana, William e Beleão, acho que eles não têm dificuldade no gráfico, não, que a gente viu o gráfico com o Zil. Ótimo, ótimo. Muito bom. Um ajuda o outro, tá vendo? Zil é parceiro. Então, eu suavizei, coloquei aqui, né? Muito bem. Disso aí, agora, eu vou adiante. Ele pediu, né, para eu achar a aceleração instantânea para t igual a 9, t igual a 11 e t igual a 15. Então, eu marquei, ó, eu achei aqui, t aqui é 8, aqui é 10. No meio eu vou ter 9, então bem no meio eu marquei o pontinho. Aqui é 10, aqui é 12, então bem no meio eu marquei o pontinho que corresponde a 11. E assim por diante. E aí a gente vai precisar usar o método da tangente. Então a minha aceleração instantânea, note aí que está sem a barra, vai ser ΔV sobre ΔT, justamente para a tangente aqui, ó. Então eu vou precisar desenhar uma reta tangente. Então a minha reta tangente, ela vai ficar assim, ó. Eu preciso que a minha reta tangente nesta região aqui esteja a mesma inclinação que a minha curva. Então, eu vou botar uma régua aqui e vou movimentar a régua até ela passar aqui, ó, rente ao meu gráfico. Tá? Isso vai me dar a mesma declividade nessa região. Às vezes eu consigo pegar a declividade da região toda aqui, porque ele encosta. Mas às vezes só encosta em um único ponto. Na matemática, se sabe que a tangente só encosta em um único ponto. Mas isso é uma idealização. Quando você faz um desenho, que as linhas ficam um pouquinho mais grossas, às vezes ela encosta por um trecho, ó, como foi aqui. Agora, pede-se o seguinte, ó, vamos fazer essa conta para a tangente. Então, justamente eu quero fazer essa conta para essa tangente. Então, eu vou precisar de 2 pontos na reta tangente. Geralmente eu gosto de pegar bem longe um do outro. Um aqui, outro aqui, ó. 2 pontos. E eu quero fazer essa conta de ΔV sobre ΔT. Embora escolher o da direita como sendo o ponto, né, final. Então, o tempo eu vou estar lendo aqui embaixo. Ó. Note que esse tempo, ó, vai ser por volta de 15. Tá vendo que está mais ou menos no meio aqui? Então, eu li aqui, ó, 15 segundos. Para o tempo inicial, eu estou aqui, ó, estou bem nesse eixo, é 4, e
uma casinha, a gente falou que cada casinha é 0,4, então fica 4,4 segundos. E para a velocidade, como é que fica? Aí é fácil, porque daqui eu puxo para cá, acho 30, então 30 metros por segundo, e daqui eu puxo para cá, achei o zero. Então, minha aceleração instantânea vai ser dada por ΔV sobre ΔT para a reta tangente. Então, isso vai ser 30 menos 0 dividido por 15 menos 4,4. Ok? E meu resultado, então, vai ser o seguinte, ó, 2,83 metros por segundo ao quadrado. É o que eu esperava, algo em torno próximo de 3, né? É o que eu esperava. Agora vamos passar para o outro ponto. Aí vocês vão fazer e me dar o resultado. E aí, como é que fica aí? Bora botar 2 pontos. Um final e outro inicial. E eu quero que você faça a conta aí do ΔV sobre ΔT, para a gente comparar com o que eu fiz. Tente fazer a leitura na tela. Lembre que na vertical, cada quadrinho é uma unidade e na horizontal, cada quadrinho é 0,4. Tente fazer a leitura. Pode deixar o microfone aberto e ir falando, viu? Isso ajuda. Ana, Antônio Carlos. Quem mais está aqui na sala? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho. E aí, Deleon? Já fez exercício? Né? A gente está tentando fazer justamente a declividade da reta tangente. Ok, eu vou estar adiantando aqui. Vamos ver como é que fica a resolução. Então, para este ponto aqui, note que o tempo é 16. Então, o tempo final é 16. Para esse ponto aqui, que é o final, a velocidade, se fosse aqui em cima era 30, bem aqui 30, mas desceu 2 casas. Então, como cada um desses quadrados é 1, desceu 2 casas vai dar 28. Então, a velocidade final é 28 em tempo igual a 16. A velocidade inicial, tá? Para o tempo igual, quanto é que é o tempo aqui, ó? Eu tenho cada casinha dessa 0,4, então temos 0,4 mais 0,4 mais 0,4 vai dar 1,2. Confere, hein, Ana? Ó, vamos contar aqui junto, ó. 0,4 mais 0,4 mais 0,4 vai dar 1,2. Então, deixa eu mudar aqui minha resposta rapidinho. Faça. Por isso que é importante a gente fazer esses exercícios juntos, né? Fazer na sala de aula e juntos, para a gente ir pegando o jeito. Tem muita coisinha assim que a gente vê, poxa, é fácil. Mas na hora que você vai fazer, tem vários detalhes que você não tinha percebido, e aí você vai ficando esperto. É porque minha internet vi esse detalhe. Entendi. Eu tô ouvindo, sua internet tá quebrando, a sua voz tá quebrando assim. Tá parecendo que você tá cantando com distorção. Tá, então eu vou mostrar aqui, ó. Então como é que fica o resultado disso? Vai ficar assim. Ó, eu tenho 28 velocidade final, menos 0 velocidade final, dividido por 16, menos 1,2. E se você fizer essa conta aí, deve dar 1,89. Né? Confere, pronto, chegamos junto. Tamo junto. Ok? Vamos fazer agora o último ponto, que é o mais simples. Olha o que acontece. Pode falar. O senhor disse que escolhe os pontos maiores, né? Para fazer... Mais longe, geralmente no limite do gráfico. É uma regra? Não é. Sabe o que acontece? Quando você escolhe os pontos mais longe, você está dizendo que os números são grandes, então os erros vão ser pequenos. Tá? Então eu chego mais perto do número se eu fizer uma reta bem longa com os pontos bem longe, eu chego bem pertinho do número. Se eu botar muito perto, por causa da grade, a leitura não vai ficar tão boa, não é? Então é sempre bom você afastar. Certo. Muito bem, vamos agora andar com a tangente, ó, para o próximo ponto. O que aconteceu com a minha tangente aí? Ela está em que posição agora? Horizontal. Ela está como?
Está horizontal. Se está horizontal e eu faço aquela conta da aceleração da tangente aqui à esquerda, eu vou precisar fazer a conta do ΔV. ΔV vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Mas se ela está horizontal, eu pego aqui a velocidade final, eu pego nesse eixo aqui, vai ser 22. E a velocidade inicial, eu também pego nesse eixo, vai ser 22. Então vai ficar 22 menos 22, que vai dar zero. Então sempre que a reta está assim na horizontal e eu quero a declividade, que nesse gráfico de velocidade por tempo é a aceleração, eu sei que a aceleração instantânea vai ser zero. Então se eu pego para fazer a conta, ó, eu vou ter exatamente essa previsão. O tempo, nesse ponto aqui é 16, o tempo inicial é zero. Lembre que esse inicial e final não é inicial e final de acordo com o meu gráfico, mas sim de acordo com a minha reta tangente e os pontos que eu escolho nela, tá? Então eu tenho aqui, ó, 22 menos 22, dividido por 16 menos zero. Se você fizer essa conta, vai dar justamente o zero. 0 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então vamos adiante. Ok. Como é que fica isso em termos do cálculo? Então vocês já viram um pouquinho de cálculo, vão começar a ver agora com a Adriana. Eu não vou me aprofundar nisso muito não, mas eu vou deixar indicado. Lá no cálculo, quando você vai pegar a declividade de uma reta tangente, que nesse caso aqui é a aceleração, é sempre o que eles chamam de derivada. Então, ó, você pode determinar a aceleração instantânea nesse gráfico, né, usando a declividade, né, que vai ser uma derivada. Ok? Então, a derivada, ela escreve assim, A é igual a dv dt. Vocês já viram esse símbolo em algum lugar? Sim. Já vi, professor Soledade. Então, ó, a aceleração é justamente a derivada da velocidade. Então, guardem isso aí que vocês vão poder usar essa derivada. E se eu quiser a área embaixo do gráfico, aqui ao lado, eu não tenho mais a tangente, mas eu tenho a área. Aqui a gente faz a conta usando triângulo, retângulo, trapézio. E quando não dá, você olha aqui, não tem nenhum trapézio, não tem nada aqui, né? É uma área meio doida. Como é que você faz isso? Aí você usa o que chama o integral para calcular a área. Então, nesse caso, a simbologia fica assim, ΔX vai ser a integral de t0 até t da velocidade em relação ao tempo. Vocês já viram esse símbolo aqui em algum lugar? Sim. Sim. Tá vendo? Então, ó, a aceleração e variação de posição. Eu depois vou fazer essas derivadas integrais para vocês verem, tá? Então, é assim que funciona. Mas eu não vou estar cobrando muito isso aqui no curso, não. Tá certo. Você verá tudo isso lá no cálculo. Olha aí a esperteza. Aceleração constante. Essa aqui é outro ponto. Então, quais são os pontos que a gente tem interesse? O gráfico de velocidade por tempo e a situação onde a aceleração é constante. Então, como é que fica o movimento quando a aceleração é constante? Vai ter um gráfico desse tipo aqui. Tá? Então, o que é interessante? Que gráfico é esse? É o gráfico de velocidade por tempo. E nesse gráfico, diferente do anterior, onde tinha lá uma cobrinha, tinha outro movimento lá, aqui é uma reta. Então, sempre que eu ver um gráfico de velocidade por tempo, que é uma reta, eu vou dizer, olha, a aceleração é constante. Isso é bom, porque quando a aceleração é constante, a gente pode usar todas aquelas equações que tem lá no ensino médio. Okay? Vamos dar uma olhada de onde é que elas vêm agora. Ó, eu tenho aqui uma reta, tá? No meu gráfico aqui, ó, velocidade por tempo. Esse ponto aqui que eu escolhi, ele vai ter coordenadas t e aqui, ó, v. E esse outro ponto aqui vai ter coordenada 0 e o ponto v0. Para uma reta, a declividade é sempre igual. Então a declividade não muda, ó, a inclinação é sempre a mesma. Isso quer dizer que a aceleração média é sempre a mesma. Se a aceleração média é sempre a mesma, então ela é igual à aceleração instantânea. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou começar aqui com a definição de aceleração média, que é VF menos VI, dividido por TF menos TI. E eu vou para o meu ponto aqui, e vou dizer quem é a velocidade final. Meu ponto aqui é V, então eu vou substituir no lugar de VF e botar V. E
Qual é a velocidade inicial para esse ponto de cá? Está no eixo, é justamente V0, ó. Então, eu vou botar aqui no lugar de VI, eu vou botar V0. Tempo final, vai ser o tempo aqui do ponto final, vai ser justamente T. Então, eu boto T. E aqui, ó, para o inicial vai ser 0, então eu boto 0. Acontece que aí T menos 0 vai ser T. Eu posso passar ele multiplicando, então vai ficar AT. E eu posso passar o V0 somando para a esquerda. Ele está negativo na direita, ele passa para a esquerda como positivo. Aí vai me dar a seguinte equação. V é igual a AT mais V0, que é justamente a equação da velocidade, né, em função do tempo. Descreve essa reta aqui. De fato, lá na matemática, o pessoal usa como equação da reta y igual a ax mais b. Se a gente comparar essas duas equações, ela tem a mesma forma, né? Então, você vai ter uma declividade e vai ter, ó, uma constante somada ao final. Então, tá aí. A gente pode fazer o seguinte, ó, exemplo, né? Um determinado carro pode sair do repouso e atingir 90 km por hora em 10 segundos. Qual é a sua aceleração? Então note que se eu tenho um gráfico aqui, ó, desse tipo, isso já está dizendo que é uma reta. Então a minha aceleração é constante. Isso quer dizer que eu posso usar todas as informações que eu tenho. V é igual a AT mais V0. Tente fazer aí, tente determinar qual é a aceleração. Então você pode usar uma dessas duas equações aqui, ó, para resolver essa questão. Conseguiram? Primeiro vai ter que fazer uma conversão, porque fala aí usar SI. No SI não é quilômetros por hora, é metro por segundo. Vamos embora ver como é que faz isso primeiro para fazer as outras coisas. Professor, Conversão de unidades, ok? Então eu vou ter aqui, ó, 90 quilômetros por hora. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma cor diferente, tá? Para a gente estar marcando as coisas. E eu vou pegar essa linha aqui do quilômetro por hora e vou estender ela. Eu vou estender ela assim, ó. Indo para a direita. E aí eu vou vir para cá, botar uma linha aqui. Você não precisa fazer conversão, você pode fazer outras formas também. Essa aqui é uma forma que uma professora me ensinou uma vez, eu gostei muito, né? Então eu passo para meus alunos. 90 km por hora. Eu vou contar aqui quantas unidades eu tenho. Eu tenho 2 unidades, ó, que eu quero converter. Então eu vou dividir esse espaço aqui em 2 trechos. E vou botar uma igualdade bem aqui. Eu quero ir para qual unidade? Eu quero uma resposta que seja em metro por segundo. Então eu quero sair de quilômetro por hora para metro por segundo. Eu vou fazer aqui multiplicações e divisões, como é comum nas conversões. Se eu for multiplicar aqui, note que se quilômetro está em cima e eu quero que ele vire metro, eu preciso que apareça um quilômetro aqui embaixo. Porque se aparecer um quilômetro aqui, eu vou cortar com o de cá. Como aqui é uma unidade que eu tenho, eu quero transformar ela em metro. Na parte de cima eu vou botar da mesma grandeza a unidade diferente. Aqui no tempo aparece hora embaixo, né? E eu quero me livrar de hora para virar segundo. Então, se hora está embaixo, tem que aparecer hora em cima. Ora, eu quero sair, né, dessa unidade para segundos, então vai ter que aparecer segundos embaixo. Agora, eu preciso de qualquer relação que eu conheça que seja válida entre quilômetro e metro. Eu sei o seguinte, eu sei que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. 1000 metros. Exatamente. E aqui, de hora para segundo, eu sei que 1 hora é quantos segundos? 1 hora. 60. Oh, Não, olhe bem, veja não. bem, isso, melhore. Eu confundi. 6.000? Ó, é 3.600, porque 60 vezes... É, Exatamente, vezes 6, 60 ao quadrado.
Exatamente. Agora eu posso fazer minha conta. Ó, se eu for multiplicar, eu quilômetro corta com quilômetro, hora corta com hora, e eu vou ter justamente metro e segundo. Agora, com a calculadora, eu vou fazer essa conta. Muito bem, então essa conta vai ficar assim, ó, 90 multiplicado por 1000, multiplicado por 1, dividido por 1, dividido por 3.600. Resultado de 25. Claro que você não precisa multiplicar por 1 nem dividir por 1. Eu só fiz isso para mostrar como é que fica. Então eu vou ter minha resposta aqui, ó, 25 metros por segundo. Ok? Esse sistema aqui evita que no meio de uma avaliação você pergunte, por exemplo, para o professor: professor, multiplica ou divide pelo fator de conversão? Então, quando você tiver essa dúvida, se você multiplica ou divide alguma coisa, você volta para esse sistema aqui e você não vai ter dúvida. Tente fazer aí, que a gente vai precisar também de 60 e vai precisar de 65. Vamos fazer a parte 90 primeiro. Depois, se precisar, a gente volta para fazer mais conversão. Muito bem. Então, ó, determine aí a aceleração. Note que ele não fala nem se é média, nem se é instantânea. Por que ele não fala? Porque a aceleração é constante. Então, média e instantânea calcula da mesma forma, é ΔV sobre ΔT. Então, fazendo a conta aqui, você vai ter o seguinte: a aceleração. Então, lembre que isso aqui é a letra A. A aceleração vai ser justamente o seu ΔV sobre ΔT. E ele foi de 0 a 25. 25 é a velocidade final, menos 0, dividido por tempo. O tempo, então, foi justamente por 10 segundos. Então, eu vou ter aqui justamente, ó, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrar disso. Para o item B, ele pede duas situações, tá? Eu vou deixar isso aí para você fazer em casa, tá certo? Deixar de tarefa. Então, se você quiser fotografar a tela, tá? Você pode fazer. Você vai fazer, repetir isso para duas situações distintas. Onde você tem um carro e onde você tem uma bicicleta, ok? Mas segue o mesmo modelo. Muito bem. Tá bom. O movimento quando a aceleração é constante. Então agora a gente voltou para aquele mesmo gráfico. A gente agora vai olhar a área, né? A gente sabe que a área, quando você tem velocidade por tempo, vai dar o deslocamento. Então eu escrevi aqui à direita, ó, ΔX é igual a área. Para calcular essa área, eu vou dividir essa área em duas figuras. Eu podia usar um trapézio, mas eu decidi usar um retângulo mais um triângulo. Então tá aqui, ó, eu tenho um retângulo aqui embaixo, mais um triângulo aqui em cima. Então, eu vou dizer que a gente falou que esse ponto, né, é T e também V. E este K é V0 e 0, né? Então, eu vou substituir aqui. Para obter a área do retângulo, ela é base, de 0 a T vai ser T. A altura é V0, então vai aparecer, ó, V0 vezes T. Para um triângulo é sempre um meio de base vezes altura. Então botei um meio da base vezes altura. Ou seja, qual é a base aqui? Ó? É esse tamanho aqui. Vai ser justamente o T. E qual é a altura? A altura vai ser a diferença entre V e V0. Então eu botei aqui V menos V0. Eu posso então simplificar essa expressão. Se você distribui um meio aqui e o T também, você vai ter então um meio de V vezes T menos um meio de V0 vezes T. Simplificando, você pode fazer isso à mão depois para conferir que de fato acontece. ΔX, no caso da aceleração constante, vai ser igual a V mais V0 sobre 2, multiplicado pelo tempo. Ok? Então é assim que você obtém o deslocamento nessas situações.
V mais V0 sobre 2 vezes o tempo. Para qualquer trecho de um gráfico de velocidade por tempo que tenha uma inclinação, uma declividade constante. Então vamos aqui para o exercício. O gráfico mostra a velocidade de uma motocicleta de um policial em função do tempo. Calcule a aceleração instantânea para t igual a 3, t igual a 7 e t igual a 11. Tá? Então, como é que você vai fazer isso? Com justamente a sua tangente, né? Mas você pode fazer uma tangente mais curta aqui se você quiser, não tem problema. Então, para a parte A, note aqui que eu estou na horizontal. Na parte B, na segunda parte, eu estou aqui ó, com a declividade positiva e aqui uma declividade negativa. Então, para t igual a 7, a gente está bem aqui ó, na subida. E para t igual a 11, eu estou na descida. Então, se você fizer essa conta, você vai descobrir um valor positivo para 7 e um valor negativo para 11. Vou deixar também essa aí para vocês fazerem, tá? Porque a gente já fez a aceleração média e instantânea. Então você consegue fazer isso a partir do gráfico, usando o exemplo anterior. Eu tenho interesse justamente na equação que a gente desenvolveu agora, que permite calcular o deslocamento. Qual foi o deslocamento do policial, né, nos 5 segundos iniciais, e nos 9 segundos iniciais, e nos 13 segundos iniciais? Então, a gente vai fazer justamente essa conta. Eu vou colocar aqui uma nova folha. Vamos deixar aqui o gráfico do lado para a gente poder fazer referência para ele. Muito bem. Então, esse meu gráfico, ele basicamente fica assim, ó. Eu tenho, vou desenhar ele aqui embaixo. Isso. Ele vem assim, horizontal, depois ele sobe. Cada um desses trechos aí é uma reta, tá vendo? Então a aceleração não é constante para o movimento todo, mas em cada uma das partes a aceleração é constante. Então vamos pegar aí o deslocamento. Este aqui é o item B. Eu quero ΔX entre 0 e 5 segundos. Eu vou escrever isso com a setinha aqui, ó, de 0 até 5. Então, eu tenho que calcular a área abaixo do gráfico entre 0 e 5. Então, eu vou colorir essa área aqui embaixo. Essa área, 5 está bem aqui, ó, tá vendo? É justamente na quininha. Então, vai dar esse retângulo aqui, ó. Eu quero calcular essa área. Que figura é essa aqui embaixo? Retângulo. Retângulo. E a gente falou o seguinte, ó. A gente pode usar justamente aquela equação que diz o seguinte, ó. V mais V0 dividido por 2 multiplicado pelo ΔT. Então, se eu fizer essa conta aí, ela vai ficar assim, ó. A velocidade final, então para esse ponto bem aqui, ó, 20. esse pontinho aqui, qual é a velocidade final? Quantos metros por 20. segundo? Leia no gráfico. 20. 20. Então, vou botar aqui, ó, 20, mais, qual é a velocidade inicial? 0. Ah, não, 20 também, que começa 20 aí. também, boa. 20 também, dividido por 2, multiplicado por ΔT. Quantos segundos aqui eu tenho, ó? 5 segundos, que é nos primeiros 5 segundos iniciais. Então vai dar vezes 5 segundos. 20 mais 20, 40. Dividido por 2 é 20. 20 vezes 5 100. vai dar 100. Precisava fazer tudo isso? Não precisava. Você podia usar base vezes altura direto, né? 5 vezes 20 vai dar 100. Eu só mostrei que a equação funciona, né? Porque a gente vai usar a equação para outros casos.
Então agora eu quero saber, ó, delta x de 0 até 9, que vai ser igual a delta x de 0 até 5, somado com delta x de 5 até 9. Essa parte eu já fiz. Eu sei que ela é 100 metros. Eu faço isso porque são figuras diferentes, né? São figuras diferentes. Porque agora o que é que eu quero? Eu quero o seguinte, ó. Olha o que eu estou fazendo. De 0 até 9. 9 vai estar bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui nessa pontinha é o 9. Então eu tenho que calcular a seguinte área. Deixa eu botar em verde aqui para ficar marcado com uma cor diferente, ó. Primeiro 9 segundos eu vou calcular essa área aqui toda, ó. Daqui até aqui, ó. Então, essa área toda aqui, eu poderia colorir ela. Você vê que junta a área amarela, mas tem uma área nova aqui, ó. Uhum. Então, eu estou dizendo, essa área eu já sei, só falta calcular a de cá. E a de cá, eu vou justamente fazer essa conta que a gente quer fazer. Que eu vou dizer o seguinte, ó. Delta x de 5 até 9 vai ser igual a V mais V0. Então, eu vou botar a velocidade final foi quanto? Da pontinha aqui, qual a velocidade? Ó, quanto é que eu estou lendo aqui? 46. 45. 45. É por causa do escaneamento, a pontinha ficou meio apagada. Mas a gente pode considerar 45 aqui. Tá. Metros por segundo. Ok? Mais a velocidade inicial. Ó, nessa pontinha aqui. Qual é a velocidade inicial? 20. 20. Mais 20. Dividido por 2. Então, 45 mais 20 vai dar 65. Ah, é verdade, faltou o tempo. Obrigado. E o tempo vai ser quantos segundos? De 5 até 9, quantos segundos tem? 4. Então, eu vou ter aqui ó, 4 segundos. Muito bem. Fazendo essa conta aqui, para você andar rápido, esse 2 corta com 4 e vira 2. Então, eu tenho 45 mais 20 vai dar 65. 65. Multiplicado por 2 vai dar 130 metros. Então, eu tenho aqui, ó, 130 metros. Muito bem. Agora, eu quero o seguinte, ó, fazer a minha soma. Aqui é 130. Somando aqui, vai dar 230 metros. Aí eu vou deixar para você completar o exercício, que a próxima parte é fazer essa área aqui toda, ó. Aí eu faço somando também. Somando também. Você já tem a primeira, já tem a segunda, você calcula a área da terceira, que é um triângulo, né? Então é fácil de fazer. Base vezes altura vezes 1/2. Depois você soma as 3 partes. Ou seja, vai ser 230 mais um pouquinho. Uhum. Ok, beleza. Muito bem. E aí o seguinte, ó, é possível, tá? A gente ficou com a seguinte equação, ó. Delta x é igual a V0t mais 1/2 V menos V0t. Isso está naquela transparência anterior. A gente só pegou aquela equação. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo essa equação aqui? Que veio da soma do retângulo e do triângulo. Então a gente levou ela lá para frente. Sim, tô vendo. Ok. Então a gente pegou a equação e escreveu aqui. Só que a gente sabe que V é igual a AT mais V0. Então no lugar que tem V aqui, eu posso tirar o V e botar AT mais V0. Por que eu faço isso? Pelo seguinte, isso vai transformar a minha equação. Então eu tenho aqui ó, V0 menos V0, que vai sumir. E vai ficar AT vezes 1/2 vezes T de novo. Então ficou justamente V0t, esse termo não mudou. O de cá ficou 1/2 A vezes T de novo. Então delta x vai ser V0t mais 1/2 de AT ao quadrado. Entendi.
Ok? Então essa equação é muito conhecida lá no ensino médio. É o x é igual a x0, porque lá de cá delta x é x menos x0, né? Então x menos x0 é igual a v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Uhum. Então a gente pode ver aqui um problema. Ó, exemplo, no momento em que um sinal luminoso fica verde, uma moto que estava parada começa a mover-se com aceleração de 3,3 metros por segundo ao quadrado. No mesmo instante, um caminhão que se desloca com velocidade constante, 20 metros por segundo, ultrapassa a moto. Aí pergunta assim, qual a distância percorrida a partir do sinal para que a moto ultrapasse o caminhão? Um bocado de conversa aí, a gente não entende nada na física se a gente não fizer um desenho. Quando eu estou no quadro, todo exercício meu tem um desenho. Aqui na tela, de vez em quando a gente faz, de vez em quando não faz. Só para ganhar tempo mesmo. Mas nesse aqui a gente vai fazer um desenho. Como é que fica essa situação? Então, para esse novo exemplo, a gente vai ter o seguinte. Você tem um certo sinal, vou botar aqui, ó, um semáforo, com as minhas bolinhas aqui. E isso aqui está ao lado de uma rua. Eu vou colocar a rua aqui. E aqui está a faixa lá do semáforo. E aí tem, de acordo com o enunciado, uma moto, tá vendo? Que estava parada. Então eu tenho uma moto aqui. Essa moto está bem aqui. E tem uma pessoa aí sentada dirigindo aqui. Está lá a pessoa na pequena moto. E ele começa a acelerar. Então a gente tem o seguinte, a velocidade inicial da moto é igual a zero. Eu recomendo muito que vocês escrevam as informações. E ela tem uma aceleração que é igual a 3,3 metros por segundo. E aí, nesse momento, passa um caminhão. Então, lá vem o caminhão. Esse caminhão passa bem aqui, ó. Tem uma pessoa ali dirigindo e tudo. Tem o logo da companhia. E ele tem uma velocidade. Então, ó, velocidade do caminhão é igual a 20 metros por segundo. A diferença é que a aceleração do caminhão é nula. Ele vai mantendo. Isso quer dizer que não aperta o acelerador do caminhão? Cuidado. Porque aqui tem muito atrito, né? Então você tem que ficar apertando o acelerador o tempo todo, né? Mas o caminhão mantém a velocidade constante. Isso pra gente que é aceleração, não é pisar no acelerador, tá? Então a velocidade é constante, é sempre igual a 20 metros por segundo. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter duas equações daquela. Uma para o caminhão, outra para a moto. Então se eu escrevo aqui, as duas equações vão ficar assim. Primeiro, o ΔX da moto vai ser a velocidade inicial da moto vezes o tempo. O tempo é igual para todo mundo, então nunca bota um índice no tempo. Mais 1 meio da aceleração t ao quadrado. Note que a velocidade da moto inicial é zero. Então esse termo aqui é zero. E o de cá vai ter 3,3 a aceleração da moto. Vou botar um Mzinho aqui, ó. Pronto, para a gente poder utilizar a aceleração da moto. Então, ΔX para a moto vai ser igual a 1 meio de 3,3. Não vou botar unidade, t ao quadrado. Vou botar aqui um pontinho para te lembrar que é multiplicação. Uhum. Tá? Muito bem. E agora eu preciso do ΔX do caminhão. Então, deixa eu botar uma divisóriazinha aqui. ΔX do caminhão
vai ser a velocidade inicial do caminhão vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração do caminhão vezes o tempo ao quadrado. Note que a aceleração do caminhão é nula. Então, Sim, esse então- termo aqui vai dar 0. É. E eu tenho 20 aqui. Então, isso aqui vai ficar ΔX do caminhão é igual a 20 vezes T. Agora, aí eu vou resumir minha questão. Eu vou dizer assim, ó, quando é que o deslocamento vai ser o mesmo? Ele sai na mesma posição, né? Então, vai ter uma hora que ΔXM vai ter que ser igual a ΔXC, se é verdade que eles se encontram no final, né? Em algum lugar no tempo, no futuro. Aí eu substituo. Vou botar aqui do lado de cá 1/2 de 3,3 T ao quadrado tem que ser igual a 20 T. Então, note aí que esse T corta com o quadrado. Uhum. O 2 passa multiplicando e o 3,3 passa dividindo. Então, eu vou ter T vai ser igual a 2, que multiplica 20, e eu divido por 3,3. Então, se você fizer essa conta, vai ficar 40 dividido por 3,3. 12,12. Exatamente. Aí tem uma dízima, né? Às vezes acontece na física, a gente não acredita nessas coisas que vão para são infinitas, né? Então a gente bota aqui aproximado. Unidade segundos. Então essa aqui é a minha resposta. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Aí, note aí como a gente usou aquela equação que a gente acabou de tirar. Uhum. Aí tem a parte C, que deveria ser B. Faça um gráfico de X por T. Vou deixar aí para vocês fazerem esses gráficos, para você entender. Às vezes você pode achar um aplicativo que faz, aí você bota a equação, acho que GeoGebra faz. Você aprendeu a usar GeoGebra, Ana? Não. Oh, que pena, porque Ziu adora GeoGebra. O professor Ziu, que ensinou os meninos, mas eu eliminei a matéria. Ah, tá. Tá, muito útil. Muito útil. Aprenda se você puder, viu? Uhum. Muito bem. E o seguinte, tem ainda outra equação. É mole? Então eu peguei duas equações que a gente já tirou. Uma dessas é essa aqui, ó. ΔT é igual a V sobre 2 vezes tempo, que a gente usa para calcular o deslocamento, que é a área, né? E vou utilizar também a definição da aceleração, que é V menos V0 sobre T. Dessa equação, eu posso passar o T para a esquerda e passar o A para a direita. Ele desce dividindo, né? Então o A sai de cima, passa para baixo, e o que está embaixo passa para cima do outro lado. Eles trocam de lugar. Então eu tenho agora, ó, o valor do T. Com esse valor do T, eu posso substituir aqui nessa equação e, ó, eliminar o T da equação. ΔX vai ser igual a V mais V0 sobre 2 multiplicado por V menos V0 sobre A. No denominador fica fácil, é 2 vezes A. Esse 2 vezes A passa multiplicando para a esquerda, então fica 2A ΔX. E isso aqui que fica em cima é produtos notáveis, né? Como se fosse, tem V mais V0 multiplicado por V menos V0. Aí eu multiplico primeiro com primeiro com segundo, segundo com primeiro e segundo com segundo. Se você fizer isso, dois termos vão cancelar e vai ficar somente o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Essa equação que a gente acabou de tirar se deve a um cidadão pelo nome de Evangelista Torricelli, que é lá da época de Galileu. Então ele foi o primeiro a tirar essa equação. Uhum. Okay? Vale para a aceleração constante. E a gente pode propor aqui, para aquela questão que a gente fez, perguntar assim, ó, qual é a distância percorrida por cada um dos móveis nessa questão aqui. Então B, eu deixei para vocês fazerem, que é qual deles possui a maior aceleração. Então você vai ter a aceleração de um, a aceleração de outro. Você vai ter velocidade inicial de um, velocidade final de outro. E você pode usar a equação de Torricelli para calcular a distância percorrida pelo carro e depois calcular a distância percorrida pela bicicleta. Vou deixar isso aí também como tarefa para vocês.
Ok? Então, Ok. segue lá, tira aqui a informação e passa para cá. Ok. Então, a gente fica com 4 equações. Ficamos com 4 equações. As equações são V igual a t mais V0, ΔX igual a V mais V0 sobre 2 vezes t, ΔX igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, e 2A ΔX é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. São 4 equações que valem quando eu tenho uma aceleração constante. Como é que eu sei se eu tenho aceleração constante? Porque aqui, ó, eu tenho uma reta. declividade, uma reta constante, entendeu? Então, aí eu sei que eu posso usar essas equações. Se não, eu tenho que usar o método da tangente. Então, quando a aceleração não é constante, o que me salva é o método da tangente. E o cálculo da área eu faço como eu puder por partes, né? A gente sabe que isso tem a ver com a derivada e a integral. Mas eu não vou abordar isso ainda. Eu vou abordar mais tarde em outra aula. Ok? Ok. Muito bem. Então, por que eu tenho 4 equações? Aqui que vem o pulo do gato. Eu peguei aqui, botei as 4 equações aqui na esquerda. E eu listei aqui em cima cada uma das variáveis que aparece nesse conjunto de equações. E aí eu vou marcar se ela aparece na equação ou não. Então, na primeira situação, na primeira linha, não aparece a variável ΔX. Isso quer dizer, então, que se eu tiver 3 dessas aqui, eu consigo achar outra. Sim. Para a segunda equação, quem não aparece é a aceleração. Então, se eu não souber a aceleração em uma questão, eu vou ser levado para essa segunda equação. Aí eu posso, sabendo 3 das outras, achar a quarta. Na terceira equação, note que não aparece a velocidade final. E na última equação, não aparece o tempo. Então é por isso que eu tenho esse conjunto de equações, para eu estar analisando a questão, decidindo se eu quero que apareça ou não, e qual é que eu vou usar. Tá bom. Então a gente vai ficar por aqui hoje, tá certo? Tá certo. Ok. Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Beleza, beleza. Tá bom. Então amanhã eu estou postando, provavelmente por volta de meio-dia, eu posto a semanal, tá certo? Certo. Certo. Ok. E eu vou botar no mural, viu? Então vocês vão ver lá no mural, pode clicar e vai pro Google Forms. Certo. Ok, minha gente. Abraço e boa noite aí, viu? Boa noite. Boa noite, professor.